irmãos, nós estamos aí seguindo, né, firme e fortes aí, essa série dos Calebs aí, que a gente terminou o evangelismo e ainda vamos seguir pregando aí uma série de estudos bíblicos, só que não aquele modelinho que já quis do Ouvir a Voz de Deus, um pouco diferente, com uns temas que são temas doutrinários da Igreja de 27º Dia, mas pregados aqui do púlpito de uma outra maneira. Hoje, infelizmente, nós não tivemos a banda, né? E semana que vem também vai ser o pastor Dermival, como já foi anunciado aqui, ele que vai estar pregando, né? Então, apesar de não ser os Calebs, nós contamos com a presença de vocês aí da mesma maneira, porque seja Ministério da Família, Ministério Pessoal ou Caleb, é tudo o mesmo povo, é o povo de Deus. Então, a gente espera vocês aqui. Irmãos, hoje eu, com a ajuda do Espírito Santo aí, decidimos falar sobre uma coisa que inclui a pessoa do Espírito Santo também, que é a Trindade. Trindade é uma das crenças da Igreja Adventista do 7º Dia. Nós cremos na Trindade em um Deus único, porém triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um mesmo Deus, é um Deus só, que se manifesta em 3 pessoas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que eu achei necessário? Porque está muito por aí um pessoal falando que o Espírito Santo não é Deus e que Jesus Cristo também não é Deus. Ou que Jesus Cristo é um Deus criado, ou que Jesus Cristo é um Deus menor. E isso é falado fortemente. Inclusive, infelizmente, eu tenho pessoas da minha família que não acreditam no Espírito Santo como Deus. E que Jesus Cristo também não é Deus. E esses ventos de doutrina, né, estão levando algumas pessoas, infelizmente. Então, acredito que aqui na nossa igreja aqui, todo mundo crê no Espírito Santo e em Jesus Cristo como Deus, mas a vacina é para isso mesmo, a gente dá a vacina antes de ficar doente. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a Trindade. Não vou ter tempo de falar sobre a Trindade como um todo, eu vou falar em 2 aspectos da Trindade hoje. Primeiro, a Bíblia fala de Deus como um Deus plural. E segundo, sobre Jesus Cristo, que é mais importante. Se você não acredita que Jesus Cristo é Deus, nós temos um grande problema. O Espírito Santo eu vou trazer num outro dia. Bem, irmãos, e por que está acontecendo esse tipo de coisa? Antes de eu começar a entrar no assunto mesmo, eu vou fazer uma oração que é para o Espírito Santo me ajudar aqui. Então, fique em reverência comigo, por favor. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, que habita nas alturas dos céus, ó Pai. Aqui está o teu povo que veio para ouvir a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor, por favor, possa me ajudar a passar a mensagem de hoje, ó Deus. Porque eu sou pecador, eu sou falho, e eu preciso de alguém, ó Deus, superior a mim para poder passar essa mensagem, ó Deus. Quebra o meu orgulho, me humilha aqui, ó Deus, mas que o seu Espírito fale e que ele diga e convença os corações, ó Deus. É o que eu te peço, que essa mensagem seja passada para os outros apesar de mim, ó Deus, e através de mim. É o que eu te peço por Jesus Cristo. Amém. O que está acontecendo? Está surgindo algumas heresias aí. Heresias que, como eu já adiantei aqui, né? Jesus Cristo não é Deus e o Espírito Santo também não é Deus. Né? O que é heresia? Heresia, para ser bem assim direto ao ponto, é um lado da verdade que ficou louco. O que isso quer dizer? É eu enfatizar muito um lado em detrimento do outro. Dando um exemplo aqui fora de Trindade, eu poderia dizer, por exemplo, falar sobre justificação pela fé. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, salvos pela graça, através da fé, mediante a fé. E é isso. O que você faz não te salva. Nada que você faz pode te salvar. Eu posso pregar tanto isso, tanto isso, tanto isso. Eu sou salvo pela fé, nada que eu faço me salva. É só Jesus Cristo, só Deus pode me julgar. Eu fico falando isso, e eu começo a colocar a lei de lado. E eu começo a pegar a graça, a gente chama de graça barata, né? Eu prego tanto sobre uma coisa que eu ponho uma outra de lado. Isso pode ser o contrário também. Eu posso falar tanto, por exemplo, a graça é importante ou não é? Só para um pessoalzinho aqui a graça é importante ou não é? É importante demais a graça. Sem ela você não vai para o céu. E a lei é importante? Também. Mas eu posso pregar tanto sobre a lei, falar tanto da importância da lei. A lei é que mostra onde você está errando. A lei é como se fosse um espelho. A lei mostra que você está salvo de verdade. Você vai ser julgado pelos seus atos. O que você faz não te salva, mas o que você faz também pode te tirar do céu. E eu começo a falar sobre a lei, e eu viro um legalista. Heresia é mais ou menos isso. Eu começo a enfatizar tanto uma coisa que eu começo a colocar verdades essenciais de lado. E é isso que está acontecendo, principalmente com a Trindade. As pessoas estão, elas não estão assim pegando
verdades, elas estão contando a verdade pela metade, digamos assim. Não estão contando a história toda, né? E isso que está acontecendo. Eu vou ler alguns textos aqui com os irmãos, e o que esses textos vão dizer? Que Deus, na Bíblia, ele é um Deus plural. É estranho isso, né? Porque lá em Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio fala assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um Deus. Porém, e não é a Bíblia que fala de Deus, isso que é o mais legal. É Deus que fala de si no plural. Vocês querem ver isso? Gênesis, vamos falar do começo. Gênesis no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. O versículo 26. Diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá como aqui? Tá no singular? Plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então façamos a nossa imagem, a imagem de Deus. Isso está no plural aqui, já é um indício aí que é Deus falando de si no plural. Fala assim, mas aí Deus podia estar tomando conselho com os anjos, Deus podia estar tomando conselho, sei lá, com Jesus Cristo, que algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo é um Deus menor, um Deus criado, né? Pelo fato de Jesus Cristo ser chamado de Filho de Deus, né? As pessoas podem dizer, falar assim, ele podia estar tomando conselho com alguém. Mas olha só, que interessante. Isaías no capítulo 40. Avança um pouquinho para Isaías. Isaías capítulo 40. O versículo... Isaías 40, versículo... Isaías. Isso mesmo. 40, capítulo 40, versículo 14. Diz assim, ó. Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e mostrou o caminho de entendimento. O que isso aqui quer dizer? Deus não precisa de conselho de ninguém, ele sabe tudo. Ninguém precisa ensinar para Deus como está fazendo assim. Se na criação Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quem quer que seja que estava com ele, tinha que ser alguém não superior e nem inferior a ele, tinha que ser alguém igual a ele, porque ele não toma conselho com ninguém. Quando você vai ler o livro de Jó, quando está lá no finalzinho, Deus vai falar com Jó, ele começa a perguntar para Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu pus o céu no lugar? Onde que você estava quando eu falei para o mar que era para ele vir só até aqui e daqui não passar? Você não estava lá, porque eu fiz tudo sozinho. Ninguém dá conselho para Deus. Ninguém instrui a Deus. Ele sabe de tudo. Então se a Bíblia diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quem quer que esteja com Deus lá no princípio, era alguém igual a ele. Certo? E outra coisa também, um pouco sobre esse negócio aí, de que as pessoas gostam de falar que Jesus foi um Deus criado, porque fala assim, que Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus Cristo é filho de Deus. Só que a Bíblia, principalmente o livro de Lucas, fala muito de Jesus como filho do homem. E aí? Ele é filho de Deus ou é filho do homem? A Bíblia, é que às vezes a gente quer aplicar vou colocar assim, a nossa literatura da linguagem portuguesa ao hebraico, só que não funciona assim. No hebraico é o seguinte, quando eu falo que, por exemplo, o hebraico, alguém chuta quantas palavras tem a língua hebraica? Pelo menos tinha na época de Jesus, agora tem mais. Né? Mas na época de Jesus, o hebraico ele tinha 7.500 palavras. Isso é muito pouco. Muito pouco. Você para pegar o português como exemplo, o português tem 270 mil palavras. A língua portuguesa. Olha só quantas palavras tem a mais no português. Então o hebraico é uma língua pobre. Pobre assim de vocabulário. Uma única palavra pode significar 30 coisas diferentes. Por exemplo, no português a gente tem isso também. Eu posso falar assim, a palavra pena. A palavra pena ela tem vários significados.
eu posso falar assim, eu estou com pena de você. Ou eu posso dizer, eu vou escrever usando essa pena, uma caneta. Ou então eu posso dizer, ele vai ter que cumprir uma pena, uma condenação. Uma única palavra eu já arrumei 3 significados. Se eu pensar, eu ainda consigo mais uns 2. No hebraico, uma única palavra podia ter vários significados. Quando está falando de filho, eu queria dizer que é o seguinte, que essa pessoa ela é derivada disso, mais ou menos assim. Ó. Por exemplo, não existia a palavra iluminado. E como que eu falo iluminado em hebraico? Filho da luz. João, ele era muito bravinho. Como é que a Bíblia descreve ele? Filho do trovão, muito bravo. O pessoal que é mentiroso fala assim, ó, vocês são mentirosos. E vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira. O diabo é vosso pai. Vocês são mentirosos. Então, quando está falando assim, ó, filho do homem, está falando que Jesus era humano. E quando está falando assim, ele é filho de Deus, ele era divino. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso é um problema que a gente resolve outro dia, que falar sobre a natureza de Jesus é muito difícil também, vamos focar aqui na Trindade. Só para entender, quando alguém vier com essa historinha aí, ó, como que Jesus pode ser um Deus se ele é filho de Deus? É por causa dessa linguagem que a Bíblia usa. Certo? Continuando aqui no nosso estudo. Mais uma vez, Deus falando de si mesmo no plural. Volta para Gênesis 11, Torre de Babel. Gênesis 11, capítulo 11. Versículo 6. Diz assim: e o Senhor disse, Senhor Deus, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então uma coisa, primeiro, o versículo 6 me diz que foi o Senhor que disse. O versículo 7 me diz assim, vinde e desçamos no plural, confundamos no plural. E o versículo 8 diz assim, ó, que foi o Senhor, no singular, que dispersou o povo. E esse Deus, como que é? Desçamos, é um Deus plural ou é um Deus único? É um Deus singular ou um Deus plural? É um Deus só ou é vários deuses? Está vendo como não é fácil entender esse negócio da Trindade? Isaías no capítulo 6. Vamos ler bastante. Porque o pessoal que diz que a gente não, que prega contra a Trindade, diz que a gente não pode provar a Trindade na Bíblia, que a gente só pode provar a Trindade usando os espíritos de profecia, Ellen White. Eu não vou nem tocar nos espíritos de profecia para a gente ver que é só na Bíblia a gente consegue provar a Trindade. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? É isso aí que está escrito? Por nós. Então Deus fala assim, desçamos e confundamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é de ir por nós? Deus sempre falando de si. É Deus que está falando. Não é a voz do Senhor dizendo sobre Ele mesmo no plural. Eu não posso dizer que são 3 pessoas, mas eu posso dizer que é mais de um. Né? Baseado nos versos que a gente está lendo aqui. Então, a Bíblia sempre fala de Deus, sempre não, ela fala de Deus no plural, e às vezes ela fala de Deus no singular. Então, falar que não dá para dizer que Deus... que existe uma trindade, que existe um Deus plural e ao mesmo tempo singular usando a Bíblia, isso é mentira. Deus, ele é um Deus plural. Ele é um Deus triuno. São 3 pessoas. Como eu disse, eu não vou ter tempo de falar hoje sobre o Espírito Santo. Vai ser no próximo, sem ser nesse domingo que vem, o outro. Aí eu vou falar sobre o Espírito Santo. Hoje, eu já consegui falar para vocês aqui que Deus, apesar dele ser o único Senhor, o único Deus,
ele é um Deus plural também. Né? E eu vou falar um pouco agora sobre Jesus. Existe uma característica interessante. Porque, eu vou falar um negócio para vocês. É impossível você entender a Trindade. Não dá para entender. Sabe por quê? Você está querendo entender Deus. Não dá para entender Deus. Não dá. Eu não sei quantas pessoas conhecem era um pessoal lá de Itaim, é uma banda chamada Levitas. Eles tinham uma música muito, muito legal. Fala assim, ó. Deixa eu te dizer que não há homem, nem filho do homem, para o amor de Deus entender. E a parte interessante é essa. Como pode um ser finito procurar esquadrinhar o infinito, sendo que ele é maior que a razão? Não dá para você entender Deus. Ele é maior do que a razão. Você não vai entender Deus. Você pode, assim, buscar uma compreensão, você pode entender o mínimo possível. Aquilo que ele revelou dele mesmo, você vai conseguir entender. Mas compreender Deus por completo não dá. Ele é maior que a razão, ele é maior do que nossa mente pode compreender. Essa mente cheia de pecado, não dá. Não dá para a gente entender Deus. Mas eu consigo ver em Deus algumas coisas. Que Deus está tão junto na Trindade, que tem momentos que eu não sei se a Bíblia está falando de Jesus Cristo, Deus Filho, ou se está falando de Deus Pai. Por exemplo, Isaías 43. Já está no 6 aí, avança um pouquinho para Isaías 43. Isaías 43 serve para duas coisas. Primeiro, para mostrar que esse negócio aí que falam que Jesus é um Deus criado, balela. E segundo, que muitas vezes Jesus, Deus Pai e Deus Filho vão se misturar tanto que eu não vou saber quem é quem. Isaías 43, 10. Diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O que está falando aqui? Antes de Deus não teve nenhum Deus, e depois dele não vai ter nenhum. Então como que Jesus Cristo é um Deus criado, se depois de Deus não vai ter nenhum Deus? E outra coisa, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Esse Senhor aqui, você pode ver na sua Bíblia, que está escrito em maiúsculo, todas as letras. Toda vez que você lê na sua Bíblia Senhor e tiver todas as letras em maiúscula, né, em caps lock, digamos assim, né, caixa alta, é porque o que está escrito aí é Iavé. Né, é o nome sagrado de Deus, é o nome de Deus. Esse aí. Os hebreus eles não ousavam pronunciar essa palavra. E toda vez que eles liam essa palavra aqui, em vez de falar Iavé, eles soletravam Adonai, que quer dizer Senhor. Esse aqui é o nome de Deus. E quem é o Salvador que veio para a gente salvar a gente? Foi Jesus Cristo ou foi Deus? Os dois? Mas não foi só o Deus Filho que desceu aqui? Jesus Cristo? Então, e aí? Quem é quem? Fala assim, isso aí é meio dúbio. Tá bom, então vamos ler um que é mais complicado ainda. Isaías 40. Volta um pouquinho. Isaías 40, versículo 4. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, versículo 3, desculpa. Diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Agora você aí que é uma pessoa estudiosa, que lê a Bíblia bastante, quem é a voz que clama no deserto? João Batista. Endireitai o caminho do Senhor. Iavé, é o que está escrito aqui? Senhor com todas as letras maiúsculas. Adonai. E aí, é para endireitar o caminho de quem? Do Senhor, que é Deus, Iavé, ou Jesus Cristo, que veio depois? Jesus Cristo é a mesma pessoa, é Deus. Jesus Cristo é Deus, não tem dúvida. Não tem como tirar isso, não tem como tirar a divindade de Jesus Cristo. Outro verso também, para mostrar que Deus e Jesus Cristo estão unidos como um só. Zacarias, agora avança um pouquinho. Zacarias, no capítulo 12.
Zacarias capítulo 12. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Está quase acabando. O Antigo Testamento para começar o Novo. O versículo 4 de Zacarias 12 diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, com todas as letras maiúsculas, que está escrito aí, é Yahvé, mais uma vez eu digo, ferirei de espanto todos os cavalos. Assim, eu só quero focar aqui, que naquele dia quem diz é o Senhor, Yahvé. Agora, olha o versículo 10. Depois, se você quiser, você pode ler a profecia completa aí em casa. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aí assim, o versículo 4 diz assim, ó, quem diz é quem? É o Senhor. E o versículo 10 fala assim, me transpassaram. Quem foi que foi transpassado na cruz? Jesus. Quem é o unigênito? Jesus. Quem é o primogênito? Jesus. Tudo isso, quem está dizendo? É o Senhor. É Deus falando dele mesmo, o Senhor Deus. Não há dúvidas que Jesus Cristo e Deus são um só. Assim como o próprio Jesus disse em João 14. Vamos ler bastante a Bíblia. A Bíblia tem as palavras da salvação, para que ninguém nos engane. João 14. João 14, versículo 8. Isso aqui Jesus falando com os discípulos, estava consolando os discípulos. E aí no versículo 8 de João 14 diz assim, ó, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como diz tu, mostra-me o Pai? Eu e o Pai somos uma só pessoa. Porém, é uma só pessoa em três. Dá um nó na cabeça isso. Mas é assim. É o que a Bíblia me mostra. Um Deus plural, mas único. Isso é maravilhoso, isso é lindo. É Jesus Cristo que é Deus. Aí para quem diz assim, para pessoas que ainda têm dúvidas de quem é Jesus, eu vou aqui para João 8, volta um pouquinho aí, está em João 14, vai para João 8. Aqui é Jesus em vida, como homem nessa terra, dizendo que ele era Deus. Olha só, a declaração de Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Onde foi que eu sou apareceu pela primeira vez? Na sarça ardente para Moisés. Ali era quem? Era Deus. E aqui Jesus está falando, eu sou aquele lá na sarça ardente. Eu sou Deus. Aí você acha assim, você acha que o pessoal daquela época não entendeu que Jesus estava dizendo que ele era Deus? Olha a reação dos judeus quando Jesus acabou de declarar isso. Versículo 59. Então, pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que eles pegaram pedra para atacar em Jesus? Blasfêmia. O que é blasfêmia? Mais ou menos isso. Você está no caminho certo. Eles estavam ouvindo Satanás e queria matar Jesus, mas Jesus tinha acabado de declarar assim, eu sou Deus, eu sou. E eles entenderam o recado, tanto que eles quiseram matar Jesus na hora. A gente fica pensando assim, mas por que essas pessoas aí pensam dessa maneira? Antes disso, a gente tem tempo ainda, graças a Deus. Abre o PowerPoint aí. Agora aqui, todos esses textos aqui que a gente usou são maravilhosos, mas o texto que eu mais gosto sobre a Trindade, na verdade sobre Jesus Cristo ser Deus, é esse aqui. Pode passar um. Alguém sabe o que está escrito aqui? Eu também não sabia não, eu tive que pesquisar. Não é japonês, não é coreano, isso aqui é hebraico. E está escrito assim, ó, Bereshit bara Elohim. Mais um, Bereshit.
Bereshit quer dizer no princípio. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que o hebraico é uma língua muito pobre e que uma palavrinha quer dizer muitas coisas? Passa mais um. B pode querer dizer para, pode dizer por, ou pode querer dizer também no. A mesma palavra pode significar essas três preposições. Mais um, por favor. E a palavra reshit pode querer dizer princípio, primogênito, primeiro, cabeça ou primazia. Agora, irmãos, eu vou precisar de 7 pessoas aqui. Rápido. Vem Arthur, vem. Pessoa. Vem, meu amor, também, vem. Vem sim, vem. Rapidinho, não precisa saber nada, não. É só para tornar um negócio didático aqui, vem. Ó, decora assim, ó. Você agora é o por. Quem é você? Você agora. Não. Por. Por. Isso. Você é para. Quem é você? Para. Vem o Daisy também. Ninguém não tem voluntário aqui. Pode ficar, fica aqui. Você é no. No. Tá. Chegou mais uma. Diz assim, princípio. Princípio. Isso. Vem nisso. Ótimo. Você é o primogênito. Sou primogênito. Isso. Faltam 2. Vem, irmão José. Vem. Ninguém quer ser voluntário aqui. Eu vou escolhendo. Igual o Edivaldo. Preciso do voluntário. É você. Primeiro. Correto. Vem, Mary. Vem, Elane. Vem as duas. Quem é você? Já leu lá em cima lá. Cabeça. E você? Primazia. Primazia. Ótimo. Então, temos aqui tudo o que aquilo ali pode significar está aqui na nossa frente agora, certo? Então, quem é você? Para. Por. No. Princípio. Isso. Primogênito. Você? Primeiro. Você? Cabeça. Você? Primazia. Pode passar mais 2 aí. O significado dos outros, pode passar mais. Agora, olha só o que está escrito em Colossenses. Pode passar mais um. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o 18. Lembre-se o seguinte, quem escreveu isso aqui foi Paulo. E Paulo era altamente letrado em hebraico e em grego. Ele escreveu isso aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, pois nele, quem é no? Então, nele em quem? Nele, no Filho. Então, pode sentar. Nele, no Filho, foram criadas todas as coisas. Então, em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas, porque Ele é Deus, só Ele pode criar. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado, quem é por? Por. Por Ele, quer dizer, por meio dEle e para Ele. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ó? Ele pegou o Gênesis 1:1 e falou assim, ó, tá vendo tudo isso aqui? É Jesus. E aí ele continua dizendo, Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas é o quê? O antes de todas as coisas é o que é o primeiro, né? Antes de todas as coisas, quem é você? Primo. Isso, ela disse primo, mas é primeiro, tá? Primeiro, certo? Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça. Quem é a cabeça? Cabeça. Pode ir. Obrigado pela sua participação. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Quem é o princípio? Era ela, já foi. Ele é o princípio, o primogênito. Primogênito nisso. Muito obrigado pela sua participação. Dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Quem é primazia? É você. Primazia. Quem era você mesmo? O primeiro já foi ali também. Muito obrigado a todos vocês aí. Exato. O primeiro foi o último, né? Mas a gente sabe que esse negócio é assim mesmo. Mexi um pouquinho com vocês aí para vocês não dormirem no meio do sermão aqui, que falar sobre trindade é um negócio difícil, a pessoa acaba dando uma pescadinha. Mas vocês entenderam aí o que Paulo fez no negócio? Ele pegou Gênesis 1:1 e falou assim, ó, Jesus Cristo é o Criador. E você fala para mim, Jesus não é Deus? Misericórdia, irmão, vai ler sua Bíblia. Né? Não estou falando de vocês aqui não, mas tem muita gente aí que não acredita nisso. Irmãos, e por que muitas pessoas caem nessa cilada? Passa mais um para mim, por favor. Tem esse textinho aqui, João 17, capítulo 17, versículo 3, diz assim, ó, e a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E as pessoas pensam assim: a vida eterna é conhecer Jesus, é conhecer a Deus. Como que eu posso conhecer a Deus? Como que eu posso entender a Deus? Vamos pensar um pouquinho. Onde que Deus está? Em todo lugar. Então Deus, Ele é onipresente, certo? O que Deus sabe? Tudo. Deus é onisciente também, né? O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer? Tudo. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é onipotente, certo? E como que eu entendo um Deus desse? Porque essas coisas me dão mais dúvidas do que respostas. Porque assim, ó, se Deus, Ele... se eu for começar a pensar sobre Deus, assim, ó, será que Deus cabe aqui nessa igreja? Tem um lugar que caiba a Deus? Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, Ele está aqui, mas está no Japão. Tem um lugar que caiba a Deus? Será que Deus tem limites? Por exemplo, você consegue me ver onde eu começo, onde eu acabo. Eu começo aqui, acabo aqui, ou vice-versa. Mas e Deus? Será que Deus pode fazer uma pergunta sincera? Quando Deus falou assim no Éden: Adão, onde que você está? Deus já não sabia onde Adão estava? Sabia. E por que Ele perguntou? Né? Não é curioso um negócio desse? E antes de Deus criar o mundo, o que tinha? Da onde Deus veio? Se eu começar a pensar muito, eu fico maluco. Não dá para entender Deus. Lembra que a gente já falou? Não dá para entender Deus. Mas tem pessoas que querem entender Deus. Tem pessoas que, às vezes, podem ser até bem intencionadas, mas elas acabam por se confundir. E como é que eu posso conhecer a Deus? Porque a vida eterna é conhecer a Deus. Deus se revela. Ele se mostra a nós. Só que é diferente da maneira comum. Por exemplo, Martinho Lutero tem uma frase que é interessante. Ele diz assim, ó: os homens usam uma máscara para se esconder. Deus usa uma máscara para se revelar. Como que é isso? Passa o próximo slide. Olha só. Isso aqui é uma foto de um aquário. Vários peixinhos. Bonitos. E eu amo muito os meus peixes. Eu amo demais os meus peixes. Eu gostaria que os meus peixes soubessem que eu amo eles. Mas toda vez que eu chego perto do aquário, eles fogem de mim. Toda vez que eu vou limpar o aquário, eles fogem de mim. Eles não sabem que eu amo eles. Como que eu faço para que esses peixes entendam que eu amo eles? Alguém tem uma ideia? Fala você, Arthur. Como que eu faço? Fazendo boquinha de peixe? Você está no caminho certo, hein? Alguém tem uma dica? Como que esses peixes... Qual é a única forma desses peixes entenderem... Trocando água, mas quando eu troco água, eles têm medo de mim. Eles fogem de mim. Como? Se disfarçando de peixe. Você está quase lá. Diga. Não é isso também não. Olha, a única maneira desses peixes saberem que eu amo eles de verdade é parecido com o que a Erlane falou. Ela falou assim: eu me disfarçando de peixe. Mas Jesus Cristo, Ele foi além. Ele virou um peixe. A única forma de Deus fazer que a gente entendesse que Ele nos ama de verdade é que Ele virou um homem. Ele não fingiu. Ele não se disfarçou. Ele virou homem. Sem perder sua divindade, mas virou homem. E irmãos, isso não é novidade, sabia? Eu não sei qual foi o primeiro ser que Deus criou. Eu imagino que tenha sido um anjo. Eu posso imaginar, não tenho certeza. Mas você sabia que Deus, Jesus Cristo, virou um anjo também? Para que os anjos entendessem que Deus amava eles. Arcanjo Miguel é Jesus. E Satanás não entendeu isso. Esse negócio da trindade, de falar que Jesus Cristo não é Deus, não é novo. Isso começou no céu. Satanás, ele via Jesus Cristo como um anjo também. E ele falava: eu não vou adorar ele. O Deus eu consigo entender, porque eu não consigo entender a Deus. Ele é muito grande. Olha só como Deus é. Mas Jesus Cristo, ele é um anjo como eu. Esse é o risco que Jesus correu. Porque ele foi negado no céu por Satanás. Ele foi negado na terra pelos homens também, que o crucificaram.
Jesus Cristo correu esse risco por nós, ele morreu por nós. E como que eu posso entender isso? Assim, como que se Jesus Cristo é Deus, como que ele pode ter morrido de verdade? Porque para Deus ser Deus, ele tem que ser imortal. Não é verdade? E como que eu entendo isso? Como Jesus morreu na cruz por mim? Ele se tornou mortal. Mas como que eu posso entender que um Deus eterno morre? Tem um exemplo que é sensacional. Diz o seguinte: vamos supor que eu tenha um carro, um Porsche, né? É difícil você ver Porsche aqui na Zona Leste, né? Mas vamos supor que eu tenha. E ninguém vai roubar. Eu deixei ele estacionar até na rua. Eu tenho esse Porsche. E um dia, o irmão José vê eu andando a pé com o Edivaldo. Sol quente e eu andando a pé com o Edivaldo. Aí o irmão José pergunta assim: Wellington, por que você está andando a pé? Você tem aquele carrão lá, aquele carro enorme, por que você está andando a pé? Eu digo, eu estou andando a pé porque o Edivaldo, quando ele era pequeno, ele sofreu um acidente de carro. Ele tem pânico, ele não pode andar de carro. Então, para mim andar com o Edivaldo, eu tenho que andar a pé. Eu falei assim: não, mas você não pode. Com aquele carrão na garagem, você não pode andar a pé. Claro que eu posso. Quem é dono do carro? Porque se eu não pudesse, ia ser o contrário. O carro quer ser meu dono. Jesus Cristo, ele é dono dos poderes que ele tem, da divindade que ele tem. E se ele quiser, ele pode pôr de lado. O fato de Jesus Cristo deixar o carro na garagem para poder andar a pé com a gente, não quer dizer que ele deixou de ter o carro. Ele continua sendo dono do carro. É como se, para que nós pudéssemos ser salvos, Jesus Cristo tivesse que ficar cego. Mas ele não pode ficar cego porque ele é Deus. Mas ele voluntariamente fecha os olhos. E ele não vai abrir os olhos dele nunca mais. Ele não deixou de ter a visão dele. Ele continua tendo a visão dele. Mas ele não vai ver mais. Porque para que eu e você tenhamos salvação, ele não pode ver mais. E por amor ele faz isso. Jesus te ama, irmão. Jesus está preso num corpo humano por nossa culpa. Pelo nosso pecado. Ele vai ser humano para sempre. Essas são as provas do amor. Jesus Cristo é Deus com rosto. Uma outra história que eu tenho para contar para vocês que é fascinante, assim, um menininho, ele estava indo dormir e a mãe dele deu um beijinho no rosto, apagou a luz e falou: boa noite, meu filho. Ele falou assim: mamãe, não me deixa aqui, eu tenho medo. Ela falou: não fique com medo, Deus está com você. E aí o menininho fala assim: mas mãe, eu quero alguém com rosto. Jesus Cristo é Deus com rosto. Jesus Cristo é alguém que se tornou como nós, um ser humano. Alguém que eu posso tocar, alguém que eu posso entender, nem que seja um pouquinho. Mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo grande. Ele sabe de tudo, mas ele me faz perguntas sinceras porque ele deixou o carro na garagem. Ele é incomparável, insondável, imensurável, mas eu posso abraçá-lo. Ele me ama. Irmãos, aceite Jesus hoje. Porque o que nós fazemos com ele cada vez que nós pecamos entristece o coração. Ele deu tudo por você. Eu já falei aqui, uma vez, se o céu deu tudo que tinha. Tudo que tinha. Se você fala assim: Jesus, você já morreu na cruz, mas eu preciso de uma coisinha a mais. Não tem. Eles deram tudo que eles tinham. Jesus deu tudo. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles deram tudo que eles tinham para salvar a nossa vida. Creia em Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar agora, irmãos? Jesus Cristo, nesse momento eu peço que o Senhor esteja ao nosso lado, ó Deus. Parece até contraditório, porque se o Senhor está em todo lugar, o Senhor já está aqui. Mas o Senhor me entende, porque eu sou pecador, eu não compreendo todas as coisas, ó Deus. Pai, que essas pessoas que espalham heresias por aí, dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, não é Deus, ou que o Espírito Santo não é Deus, que eles, Pai, eu quero crer que eles não são mal intencionados, que eles só estão no lado errado, eles só acreditam de maneira diferente de mim e estão defendendo aquilo que eles creem com sinceridade. Se for isso, ó Deus, que o Senhor possa transformar o coração deles, ó Deus. E que em nosso coração, ó Pai, esteja sempre essa certeza que é o único Deus em 3 pessoas. Porque Jesus Cristo é Deus Emanuel, Deus conosco. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que sofreu, que sentiu fome, que sentiu dor, que passou frio por minha culpa, para pagar os meus pecados. Tem o Espírito Santo, que é Deus em mim. O Espírito Santo é aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito Santo é aquele que, quando eu não sei orar, ele traduz a minha oração aos céus e faz com que ela chegue com aroma agradável até Deus. O Espírito Santo é aquele que muda a minha mente, os meus hábitos e o meu coração. E o Deus Pai é o Deus que eu adoro, porque eu não consigo compreender. É um Deus admirável, é um Deus incomparável, é um Deus imensurável. É o mesmo Deus, porém em uma pessoa diferente. Que isso fique preso em nossa mente e que nenhum vento de doutrina mude essa situação da nossa cabeça. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.